Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão aqui nessa live ou que assistirão mais tarde. Que a tua graça e bênção os abrace nesta manhã e dê a eles a porção desse dia. Que eu não venha atrapalhar se eu me equivocar para falar ou me expressar, mas que seja completa essa mensagem no coração dos irmãos pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. É muito bom estar aqui todas as manhãs e compartilhar com vocês, ler e conversar a palavra de Deus. É um privilégio e uma honra estar aqui com vocês. Provérbios 10, 9. Provérbios capítulo 10, versículo 9. O homem íntegro anda em segurança, e o que segue caminhos tortos será descoberto. Tem um texto que fala assim: tudo que é feito no oculto será revelado. Tudo que é escondido será revelado. E quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa em algum mal que alguém fez ou nós fizemos que seremos expostos. Porque a Bíblia fala que será revelado. Não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Ser revelado. E não é somente as coisas ruins, são as coisas boas. Tem muitas coisas boas que nós fazemos que ninguém vê. Mas um dia o tempo vai revelar e vai mostrar o que nós fizemos de bom, de íntegro. E muitas vezes acontecem tantas coisas injustas conosco e a gente quer tanto se defender, né? E às vezes a gente não tem nem a oportunidade de se defender. E uma coisa que eu tenho aprendido é que nem precisamos nos defender. Deus usa o tempo a nosso favor. O tempo revela a sua justiça. O tempo revela a sua bondade. O que você fez de bom, que ninguém viu. O que você não fez e te acusaram injustamente. Não tem nada que vai ficar oculto. Deus traz tudo à tona e Deus usa o tempo para revelar para nós. Mas o tempo que Ele usa não é o tempo que a gente quer que seja, que tudo aconteça, que tudo venha à luz. É o tempo dele. E o tempo de Deus não é regido pelo nosso tempo. E as coisas acontecem na hora que precisam acontecer, do jeito que precisam acontecer. E eu queria trazer para vocês um pouquinho sobre a história de Amã e Mordecai. Essa história de Amã e Mordecai está registrada em Esther, capítulo 2 até o capítulo 10. E fala sobre a integridade revelada de Mordecai. O quanto Mordecai foi íntegro, o quanto Mordecai não negociou os seus valores, seus princípios, não renunciou, não se curvou, não se rendeu a pressão que ele estava sofrendo na época. Então vamos lá, Mordecai, ele era um judeu da tribo de Benjamim, primo e guardião da rainha Esther. Ele servia ali sempre à porta do palácio do rei Assuero, que é conhecido como Xerxes I, rei da Pérsia. Amã, por outro lado, Amã era filho de Hamedata, o Agagita, descendente de Agag, rei dos Amalequitas, inimigos antigos de Israel. Amã foi nomeado primeiro-ministro do reino da Pérsia. E o conflito começa porque em Esther, capítulo 3, versículo 2, o rei Assuero ordenou que todos se curvassem a Amã, mas Mordecai se recusou a se curvar a Amã. Porque Mordecai, a fé dele, o que ele cria, os princípios deles e valores, ele não se curvava, não se ajoelhava diante de ninguém, só perante Deus. E aí, todos se curvavam quando Amã passava. Só que quando Mordecai estava na frente, Mordecai não se curvava, Mordecai não se ajoelhava. E aí
começa todo o ódio, traz todo aquele ódio que ele, como Amalequita, já tinha do povo judeu, e aí ele cria toda uma estratégia para matar Mordecai. E aí, não só Mordecai, como toda a raça, todo o povo de Mordecai, né? Todos os judeus. E lá, o texto que eu li em Provérbios 10, 9 fala: o homem íntegro anda em segurança, e o que segue caminhos tortos será descoberto. Você fala assim, mas que segurança que Mordecai tinha? Estava correndo perigo de perder a cabeça, né? Nessa integridade dele toda. Mas se você for ler até o capítulo 10, sugiro como leitura de hoje, você vai ver que Deus honrou a Mordecai, que Deus protegeu a vida de Mordecai. E tudo aquilo que Amã tinha planejado para que Mordecai fosse eliminado, toda a estratégia caiu sobre o próprio Amã. Tudo aquilo que Amã estava desejando que acontecesse com Mordecai, aconteceu com ele mesmo, se voltou para ele mesmo. Porque Deus é o juiz perfeito. Deus é o juiz perfeito do nosso tempo, o gestor perfeito do nosso tempo. E ele, no tempo certo, salva a vida de Mordecai. Usando o próprio talento, as próprias atitudes de Mordecai, que protegeu a vida do rei em um tempo, usou uma própria ação de Mordecai a favor dele. Então, quando eu olho para a vida de Mordecai, quando eu olho para a vida de Josué, quando eu olho para a vida de José e vejo que eles não negociaram seus princípios, seus valores, Josué, lá é 24:15, né? Em Josué 24:15, o povo estava assim, eles estavam cambaleando na sua fé a Deus, estavam adorando outros deuses, estavam com aquela religiosidade que era contra, né? A fé no Deus vivo, no Deus verdadeiro. E Josué chega para o povo e fala assim, olha aqui, ó, vocês escolhem aí quem é que vocês vão adorar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós não vamos mudar nossos princípios e valores por causa dessas novas ideias, dessa nova cultura que vocês estão querendo trazer do Egito para cá. Então, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E José também não negociou seus valores, seus princípios. Tudo que a esposa de Potifar fez com ele, ela denunciou como se ele tivesse feito com ela. Na verdade, ele não fez nada, foi ela que fez, mas exatamente o que ela fez, ela denunciou como se ele tivesse feito com ela. E ele não teve como se defender. Mas o tempo, Deus usou o tempo para revelar quem realmente estava torto errado nessa história. E aí eu, lendo sobre Mordecai, sobre princípios, sobre valores, eu percebi assim, as pessoas que se curvavam a Amã, nem todos estavam sendo sinceros, porque amava, idolatrava, respeitava. Algumas pessoas se curvavam a Amã por medo de perder a vida, né? Amor à vida, né? Medo de não agradar, medo por conveniência, a falta de caráter, que eu posso ganhar, me curvando aqui, eu posso ganhar o favor, eu posso ter alguma coisa em troca, né? Às vezes, as pessoas se curvavam a Amã por crenças, por cultura, todo mundo estava fazendo, todo mundo estava tendo aquela atitude, eu também vou ter. Não era nem por uma convicção própria, é porque todo mundo estava fazendo. E vendo essa história, eu me lembrei que eu já negociei meus valores. Eu já negociei meus princípios. No meu caso, quando eu cometi esse pecado, que já confessei, já estou perdoada em nome de Jesus, mas eu já negociei. Foi por medo. Medo de perder. Medo de não agradar. E aí eu cedi, eu negociei os meus princípios e meus valores. E como eu me senti mal. Eu me sentia mal, me sentia um lixo. E não adiantou eu negociar meus princípios e valores. Não resolveu. Porque se você negocia seus princípios, seus valores com medo de perder alguém ou alguma coisa, posso te dizer, você já perdeu.
Você já perdeu há muito tempo. Quando você precisa negociar seus princípios e valores com medo de perder algo, é porque você já perdeu há muito tempo. Não vai adiantar você se curvar por causa do medo. Não vai adiantar você se curvar para caber em mesas, em lugares que não é para você. Porque nunca vai ser. Vai ser você vai negociar, você vai se curvar, vai negociar seus valores e os seus princípios por um medo que não vai te proteger. Ele não vai te proteger. Porque você já perdeu. Se você tem que negociar seus valores e seus princípios, você já perdeu. Se for por medo, já perdeu. Se for por conveniência, então, já perdeu. Se for porque está todo mundo fazendo, também. Porque as pessoas, elas creem em qualquer coisa, acreditam em qualquer coisa. Que pode passar, pode mudar. Hoje eu acredito nisso, amanhã já tem algo que mostra que isso não é certo. É certo agora isso. O nosso Deus é o único que permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus não muda o caráter, Deus não muda quem Ele é, porque as coisas em volta mudam, porque as situações mudam, Ele sempre é o mesmo. E Mordecai sabia disso. E ele não se curvou, ele não negociou os valores. Eu posso dizer para vocês, tempo difícil na minha vida. Tempo ruim na minha vida. Onde eu arrastava correntes, onde eu arrastava pesos enormes que me sufocavam. Mas aí eu fui ver, tem até uma música, né? O maior vilão sou eu. A responsabilidade maior é minha, porque eu negociei valores, eu negociei princípios. E eu só fui liberta, livre do peso da minha alma e de dores até físicas. Porque as dores da alma transferem para o seu corpo também. Davi fala, acho que é o Salmo 33, fala, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram pelos meus constantes gemidos todo dia. Aí fala assim, eu confessei o meu pecado. E então eu fui levado para um outro nível, para uma outra estação, onde eu não mais arrasto correntes, eu não mais oculto nada de Deus, eu não negocio mais, não fico mais neste lugar. Eu não sei se eu estou falando com alguém aqui que tem negociado seus valores e seus princípios, sua fé. Se você tem feito coisas que você nunca faria, mas você faz hoje porque tem medo de perder, por conveniência, ou porque agora é moda, porque está todo mundo fazendo, todas essas coisas vão te levar a correntes que vão aprisionar sua alma, vai trazer peso para o seu coração, angústia para sua alma. Porque tudo que é oculto vai ser revelado. Então, quando você também é fiel, que você não aceita negociar seus valores, não aceita negociar seus princípios, não deixa manchar sua identidade para poder caber em alguma mesa, essa mesa não é para você. Este lugar não é para você. Fique firme como Mordecai, como Josué, como José. Fique firme. Se curve, se ajoelhe perante Deus para que você não precise se ajoelhar diante das situações, diante das circunstâncias. Corra primeiro para os pés de Jesus. Eu aprendi isso a duras penas. Foi um processo muito doloroso, mas hoje eu sei. Então eu corro para os pés de Jesus, eu me curvo perante Deus para não ter a necessidade de ficar curvada diante de pessoas, de situações que não me cabem, que não me querem, porque Deus, Ele me escolheu. Ele me amou primeiro. E em Deus eu tenho amor suficiente para a minha vida inteira. E Ele envia pessoas. Se você tem medo de perder pessoas, amizades, por isso que você às vezes você cede aqui, cede ali, seja íntegro, se renda apenas a Deus, se mantenha firme, Deus vai honrar sua integridade.
Deus vai honrar a sua fidelidade a Ele. Não negocie seus princípios, não negocie sua fé. Não ceda. Josué era um líder que temia a Deus, amava a Deus e falou, olha, viu que o povo estava uma bagunça, misturando as religiões ali, adaptando ali a fé cristã e misturando, fazendo aquela mistura. Josué percebeu aquilo e falou assim, olha aqui, eu não sei o que vocês vão fazer e assim, decidam o que vocês vão querer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. José, desde um primeiro momento que ele foi jogado no poço, ele foi íntegro. Ele foi íntegro, não se defendeu. O tempo trouxe a defesa que ele precisava. Josué também, o tempo trouxe a defesa que ele precisava. É que nós queremos hoje, agora, ser atendidos agora. E você negociar seus valores por uma aprovação, por uma aceitação agora, momentânea, rápida, você está entrando em lugares que não cabem em você. E em algum momento você vai perceber isso. E você vai perceber que as pessoas vão mudar, as situações vão mudar. E você vai ver o que eu fiz. Por que eu fiz isso? Eu achei que eu nunca seria capaz de fazer um negócio desse. E eu fiz. Aí faz como Davi. Assim eu confessei o meu pecado. Envelheci, eu sei, de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. E o meu pecado então eu não mais ocultei do meu Senhor e Rei. É uma música, eu não lembro quem foi que fez, mas é o salmo que eu tô falando para vocês de Davi, de confissão. Se você tem negociado, terminando essa live aqui, se ajoelhe diante do único que não muda, do único que tem o amor eterno por você, que nunca acaba, que nunca termina, que é para sempre. E peça perdão. E nunca mais negocie, porque o mal de negociar seus valores, seus princípios, sua fé, ele é sobre você. E quando você se mantém íntegro, quando você se mantém curvado só diante de Deus, você não vai se curvar diante das pessoas. E todo o mal que vier sobre essas situações que você passou, virá sobre as pessoas, não sobre você. Vem de volta para as pessoas que tentaram te coagir ou te levar a tomar esse tipo de decisão. Então, assim, Deus, Ele nos amou primeiro. E por causa do amor dele, derramado no nosso coração, só por causa disso, nós temos condições de amá-lo de volta. Mas a gente só tem essa capacidade de amar Deus de volta quando nós conhecemos Deus de perto. E talvez você está num lugar hoje onde você negociou seus princípios, negociou seus valores. Eu sei exatamente como você está se sentindo, porque eu já passei por isso. É horrível. É horrível, a gente se sente a menor pessoa do mundo. A gente se sente mal. A gente sente que a nossa vida não tem nenhum valor. Mas o Cristo de Nazaré, Ele entregou a vida dele na cruz do Calvário para mostrar o tamanho do seu valor. E eu já falei várias vezes, eu amo dizer isso. O seu valor tem medidas na cruz do Calvário. E Ele não ficou lá na cruz do Calvário, Ele ressuscitou para mostrar para mim e para você que não existe nada que Jesus não possa fazer na nossa vida. Que o poder da ressurreição tem poder de trazer para você uma nova vida, um novo começo, um novo entendimento. E você nunca mais vai querer voltar neste lugar de se curvar, de se render porque quer agradar, medo de não agradar, medo de não ser aceito, porque você ser aceito por Deus
ter esse conhecimento e essa consciência para você vai ser suficiente. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, perdoa todas as vezes que nós pecamos, falhamos, negociando valores, negociando princípios, por coisas tão banais, que passam, que mudam, que hoje é, amanhã não é nada. Nós queremos nos curvar diante do Senhor, porque o Senhor é imutável. O Senhor não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Se o Senhor falou, o Senhor vai fazer. Se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. E é no Senhor que nós colocamos agora toda a nossa adoração, nós nos curvamos diante da Tua majestade, para confessar que o Senhor é o nosso único Deus, o nosso único Rei, a única autoridade que nós reconhecemos aqui neste mundo como maior e suprema na nossa vida. É a Tua presença em nós. Obrigada porque o Senhor nos amou, nos escolheu primeiro. E por isso hoje nós temos essa capacidade de Te amar e Te adorar, por causa do Teu amor em nós. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.